Ah, obrigada. Agora Acho que É isso. Meio ponto na matéria, hein? Ah, ainda bem que eu tenho um fiscal aqui. Ah, eu apertei alguma coisa errada, vocês sabem, né? Que eu sou bem desligadinha, bem louquita. Então, vamos lá. Então, aula 9. Vamos ver quem não fez. Ó, a prova vai o estudar para a prova é a partir da aula 9. Beleza. Tá? Da semana 9, Vai. né? Isso, então você já. Deixa eu ver se é a semana 9. É, a semana 5 foi a revisão da outra matéria. Então, a partir da aula 9, vocês já podem começar a estudar. Perfeito. Deixa eu só passar o link ali para nossa amiga. Tá aqui o link, ó. Pode colocar lá no grupo, ó. Bom, pessoal, Ai, que então lindo vamos. esse fone, hein, professora? Qual Que chique. dele? Você é de fone aí, ó. Ai, agora Toda eu tô. Gente, blogueirinha. ai, eu tô, né? Eu tô muito equipada agora. Pois é, que chique. Não, eu sou. Olha só a chiqueza da professora. Pois é. Não, olha o tamanho do anel, ó, vai atrapalhar a aula hoje. Ai, ai, ai. Ai, gente, tem que rir um pouco, né, amores? Tá certo. Então, aqui, ó, praticamente nós vamos dar conta do conteúdo tranquilamente, tá? Porque vocês viram que, olha, nós já vimos matéria nessa aula, né, pessoal? Ó, então, essa aula que foi aula a partir da 9ª aula é para estudar para a prova. Então, era a formação dos professores aqui. Quem não respondeu a atividade ainda, por favor. Aqui, ó, apresente 2 propostas de formação continuada para professores. Então, essa foi a aula 9. Aula 10. Isso aqui está errado. A aula 10 foi espaço, ética e violência na escola. Tá? Violência na escola. Então, tá aqui, ó. Espaços, éticas, violência na escola. Então, aqui tá. Apresente 3 propostas de como trabalhar a ética, a violência e os espaços escolares do contexto educacional. Ai, mas olha, eu que estou abrindo errado. Então, essa era a aula 10. Aula 11. Aula 11 foi sobre as tendências, né? Sobre as teorias da educação e as tendências pedagógicas. Tem o vídeo lá gravado, material, é só seguir no AVA. Quem tiver algum problema no AVA, aqui no chat, tem todo o material, tem os vídeos, fica aqui armazenado 30 dias. Você pode entrar na sala quando você quiser. Tá? Você entra na sala quando você quiser. Tá? Aula 12 foi a semana de licenciatura, daí não tem matéria. Aula 13, que é hoje, que é o papel, né? O papel da mediação, né? O professor como mediador do processo de aprendizagem. Aí nós teremos mais 2 aulas com assunto para fechar. Opa, nós vamos fechar o assunto da matéria tranquilamente, tá? Não vai ficar. Oi? Boa noite, professora. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então vai ser só, né? Nós vamos fechar e também assim, ó, vocês vão verificar que tem muitos assuntos que nós discutimos aqui, conversamos, e que vocês vão também focar em outra matéria, porque a organização do trabalho pedagógico é a escola na totalidade. Então, depois, muita coisa, outros professores vão retomar também, talvez vão discutir novamente com vocês. Tá? Então, não é nada grave aqui, eu não vou ficar devendo conteúdo para vocês aqui. O papel
do professor mediador, tá? Então, são 2 artigos, eu vou abrir os artigos e eu vou discutir os artigos. Ao final dos artigos, vocês já podem, quem já elaborou a resposta, tudo bem, mas se não, já dá para elaborar, tá? Não tem... eu coloquei aqui acho que 2 vídeos, um do Rubem Alves e outro, um modelo de aula, né? Não sei se alguém assistiu, é um modelo de aula onde o professor, ele faz o papel de mediador, tá? Tá bom? Para ficar como exemplo, e 2 artigos. Pessoal, alguma dúvida sobre as atividades, alguma dificuldade? Senão eu vou tocar a aula aqui. Por mim tá tranquilo, prof. Alguém está com dificuldade? Por favor, né? Me procure, eu fale no particular, sem problema nenhum. Porque às vezes o acadêmico está com alguma questão e nós não temos como saber, né? Um segundo. Então, são 2 artigos, tá? São 2 pesquisas aqui. Então, eu vou começar a falar do primeiro artigo. Eu vou abrir o artigo e vou explicando ele. Conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando, podem falar ou escrever aí no chat, como vocês acharem melhor. Tá bom? Deixa eu só ver se a tomadinha tá ligada aqui. Então, vamos lá. Professor mediador da aprendizagem por meio da comunicação dialógica. Então, vocês vão verificar, quem já leu os artigos, tá? Vocês vão verificar que o quê? Que praticamente tudo que está nos 2 artigos nós já discutimos de uma certa maneira. Já foi discutido em algum momento a questão da mediação dos espaços escolares. Então, o professor aqui, ele precisa ter o quê? Uma comunicação interativa. Proporcionar aqui uma aprendizagem contínua e significativa para ele e para o estudante. Então, aqui eles usam o termo discente e docente. Docente é o professor e discente é o aluno, tá? E discente é o aluno. Então, eles elaboraram um artigo em cima do quê? Da questão do professor mediante. O que é o professor mediante? É a mesma coisa de mediação. Partindo sempre a partir do quê? Da experiência, tá? Eu já comentei com vocês em outros momentos que o quê? Que o que se pensa na educação no século 22? Pensa-se na educação no século 22 partir sempre da prática, da experiência, tá? Então, aqui o estímulo do desafio, do desenvolvimento do raciocínio, a busca constante do aprendizado. E a prática desse docente deve formular o quê? Caminhos associados à essência do quê? Da formação do ser humano. E isso nós temos discutido bastante. O estudante, ele tem que aprender lá os conteúdos, o currículo, mas a escola, ela precisa se preocupar significativamente com a formação deste ser humano na sua totalidade, na integridade, tá? Verdadeiro aprender, a assimilação aqui dos conteúdos, a formação crítica dos seres do conhecimento. É uma coisa que eu tenho observado bastante. Eu estou trabalhando com o pessoal de psicologia a questão da depressão na adolescência. E eu pedi para que eles entrevistassem um adolescente.
Eu acho que somando tudo são 50 alunos, nós obtivemos 50 respostas. Pessoal, eu fui ler, me deu uma coisa ruim, de ver como esses jovens estão entristecidos, magoados, feridos, e assim, ó, independente da questão financeira, não tem nada a ver, tá? Então, aquela frase, eu tenho tudo e não tenho nada. Eu tenho nada, mas eu tenho tudo. Então, é necessário que nós pensamos em como que a escola ela deve trabalhar. E nós já temos criança já muito triste. Então, a escola, ela precisa, sim, trabalhar a questão cognitiva, mas é cognitiva, os aspectos cognitivos, sociais e afetivos. Esse jovem, ele precisa ter espaços na escola aonde ele possa, aonde ele possa falar das suas angústias, dos seus medos. A escola não é um espaço terapêutico, mas ela pode ser, sim, um espaço onde esse adolescente, esse estudante, essa criança, esse jovem, sinta-se, participe, pertencente, e ele se sinta feliz nesse espaço, E eu estou fazendo um trabalho sobre a questão da automutilação de jovens. E você vê depoimentos absurdos. Então, uma menina, tem vários depoimentos. Uma menina, quando ela não consegue aprender, ou a professora, ela tira nota baixa, ela fura os pulsos. Isso perpassa por onde? Por todo o aspecto da autoestima, da autoimagem. A pessoa se sente menos, Ela não tem poder egóico, ela não tem aqui o quê? Empoderamento para dar conta disso. Então, a escola, ela precisa, e é isso que se está se pensando numa escola para o século 22, uma escola pautada mais para a prática, a experiência e trabalhar aqui a questão afetiva. Trabalhar a questão do autoconhecimento, da autoestima. Bom, pessoal, voltando aqui para o artigo, eu estou na introdução, tá? Então, o processo de aprendizagem, ele ocorre aqui através, dentro da sociedade. O professor, ele precisa ter o quê? Uma postura interativa com o aluno, demonstrando aqui consciência do papel dele, de construir uma prática mediadora de saberes sistematizados, buscando uma aprendizagem significativa, com ferramentas aqui de comunicação e informação. Nós vamos ter aqui um processo social inserido num contexto, uma questão aqui de importância de promover o consenso, a expansão de aprender, o cenário do professor, as aptidões cognitivas, desenvolvendo o discente a capacidade de autoaprendizagem, tá? Nós vamos ter aqui o processo de comunicação escolar, o ensino-aprendizagem, aqui a questão dos elementos cognitivos, a transformação em relação aos seus subsídios, a questão didática, as possibilidades do sujeito, a questão de uma pesquisa bibliográfica. Eles fizeram aqui o artigo, sistematizando aqui a estruturação dos conceitos sólidos, complexos e enriquecedor, enfatizando aqui a maneira global, o processo de aprendizagem, tá? O desenvolvimento aqui da comunicação qualitativa. Pessoal, aqui ainda o artigo, ele traz a discussão do perfil do professor universitário do século XXI, por quê?
porque o professor universitário é que vai formar, né, os professores para dar aula nas várias modalidades, nas várias séries. Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, enfim. O processo aqui da transformação econômica, política, cultural, educacional, geográfica, tá? A importância fundamental aqui desenvolver as competências cognitivas desse indivíduo, qualitativa sistemática do saber, desenvolver aqui a questão da conscientização, né? Os conhecimentos entre sujeitos, professores e sujeitos e alunos, trabalhar aqui o contexto, né, das estruturas mentais, das habilidades, da estimulação, da ação transformadora em diferentes instâncias sociais, podendo a educação assumir, né, as diferentes modalidades. Tá? As diferentes modalidades. Ok? Então, nós temos que pensar aí nessas questões aí. Então, a questão aqui de Libânio, né? Vocês já devem ter estudado mais Libânio com outros profissionais, eu já trouxe ele aqui várias vezes. Então, Libânio, ele é um pesquisador brasileiro, ele traz aí grandes contribuições para a questão da educação. A educação não intencional, informal, que se refere às influências aqui do meio natural, social, a relação com o meio social, tá? Através de relações socioculturais, exercida possibilitando as representações já construídas, uma interação com dados novos, aprimorando aqui a informação, o mecanismo de equilíbrio específico, tá? Nós vamos ter aqui o docente educador, que ele deve condicionar aqui políticas de formação que abranjam as teorias pedagógicas, metodológicas, a questão do diálogo com a prática, o confronto dinâmico social, a questão da cultura, das dimensões básicas da ação educativa, o aprender a ser, o desenvolver-se em diversas temporalidades humanas, o convívio com o outro, tá? E nós vamos ter aqui os novos paradigmas das ciências, né? A docência, os ensinamentos, a autoimagem. Então, é necessário trabalhar aqui a questão da autoimagem, da autoestima, abrir esses conteúdos, discutir quem é esse ser humano, quem é você, quem é o outro. E aqui, o Arroio, né, na página 3, ele vai trazer uma questão da transdisciplinariedade. Então, a transdisciplinariedade, ela é diferente da interdisciplinariedade. Nós já vimos a questão da interdisciplinariedade. Então, a interdisciplinariedade, ela é o quê? Ela é o diálogo, né? Ela é o diálogo entre as pessoas, entre os componentes curriculares, ela é a integração, tá? Agora, a transdisciplinariedade, não, ela é diferente, você vai transcender a ciência. Então, dentro da transdisciplinariedade, você não vai trabalhar as disciplinas, os componentes curriculares. Você vai trabalhar de maneira geral. Um professor, para ele ser transdisciplinar, ele precisa ter aqui um conteúdo, né, ser profundo no que ele se formou e ter mais um conhecimento amplo, porque ele vai transcender a ciência. É muito difícil, a escola, ela ainda não
chegou na totalidade, na interdisciplinariedade. Eu penso, e muitos pesquisadores também pensam, que a questão da transdisciplinariedade, ela é quase uma utopia aí, tá? Bom, aqui nós temos uma proposta pedagógica inovadora, os valores escolares, tá? A identidade profissional crítica. Quem leu já o artigo vai perceber o quê? Que esse artigo ele vai defender o quê? A última tendência pedagógica que nós vimos lá nas tendências pedagógicas, que é o quê? A escola crítico-social, né? A escola crítico, tá? A questão da escola crítica social aqui. Então, nós vamos ter aqui a pluralidade de trocas sociais, cognitivas, simbólica. O que é essa pluralidade, né? Trabalhar o ser humano nas suas múltiplas facetas, ele na totalidade, aqui a questão cognitiva, simbólica. Aí nós vamos ter aqui o professor do século XXI, que ele deve ser o quê? Um pesquisador de sua prática e ter o quê? Seus conteúdos. Se ele tiver só prática, ele cai no vazio. Se ele tiver só teoria, ele cai no vazio. A teoria e a prática precisam caminhar juntos, conectadas, interconectadas aqui. As aptidões, tá? As conexões, as competências, a redefinição sociológica, filosófica, cultural. Que sociedade é esta? Que homem é este? Que homem que eu quero formar? O que é a questão filosófica? Qual é o papel da filosofia? É nos levar a pensar, a fazer reflexões. O que é essa cultura? Eu preciso conhecer essa cultura. O estudante, quando ele adentra na escola, ele já traz a sua cultura impregnada. A questão social, reconhecer as tensões, as tentativas de recuperar aqui o conhecimento e a formação de um novo perfil de um docente. O docente hoje, ele precisa o quê? Transcender o conhecimento, ele precisa ir além do pano de fundo. Tá? Aqui a questão da aplicabilidade, da prática, da lógica, da racionalidade técnica, como eu já falei para vocês em outros momentos. Nós temos um tripé. O professor, ele precisa obrigatoriamente, necessariamente ter uma formação. Eu sempre coloco primeiro a formação humana, depois filosófica, depois técnica. Então, essa formação humana, esse olhar para o ser humano, enxergar esse estudante além do seu olhar, tá? Aí ele precisa ter o que aqui? Uma preparação técnica, né? Conhecer, saber fazer um plano de aula, preencher um documento, enfim. A reflexão aqui do professor, dos valores globais, da realidade acadêmica, da complexidade aqui. A formação continuada. A formação continuada é de responsabilidade de quem? Claro, da escola, da empresa que esse professor trabalha, mas também dele. Hoje nós temos aí muitas oportunidades. Eu mesma, eu fico com pena que eu não estou podendo participar aí das palestras, de live, né, de um monte de coisa aí que está sendo proporcionado, porque eu não tenho tempo, né? Aqui, ó, a questão aqui do profissional, né, incorporando a questão do pensamento técnico. A metodologia, a formação, né, a formação desse
desse profissional aqui, tá? Né? A realidade aqui de diversas experiências, a dialética, a valorização, as mudanças, as estratégias, os métodos, a cooperação, a análise, a reflexão, é igual agora, né? O professor, ele precisou mudar. Ah, eu não sei gravar um vídeo. Ah, depois nós vamos falar disso, né, no outro artigo. Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei, não dá mais, gente. Nós temos que aprender. Olha, eu me bati para fazer as aulas aqui. E me bato. Sábado eu fiquei 5 horas preparando uma aula. 5 horas. Porque eu tô com uma turma aí que eu precisei condensar os conteúdos. Juntar os conteúdos. Eu preparei 60 slides para uma aula, não sei quem vai morrer primeiro, ou eu ou os estudantes. Alguém vai dar um troço, né? Mas, sabe, você tem que ter responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Então, o professor tem muita coisa. Ai, agora como é que eu vou fazer com essas aulas online agora, né? E não sei o que, bababá. Nós temos que correr atrás. A mesma coisa quando foram criados os laboratórios de informática nas escolas. Teve muitas escolas que os laboratórios, tá? Muitas escolas que os laboratórios viraram depósito. Ninguém sabia mexer. A prefeitura de Curitiba investiu um monte em tablet. Tá? Tinha escola que não sabia nem onde é que estavam os tablets. Tá? Então, vamos aprender. Lógico, todo mundo tem resistência, até eu tenho. Quando foi para dar aula aqui, online, né? Eu comecei a gravar vídeo, vocês viram. Porque gravar vídeo, né? Você vem aqui, abre o outro computador aqui do ladinho, vai acompanhando a sequência da aula e vai falando. Gravar vídeo até que eu me virei. Mas eu tive que abrir um canal no YouTube, eu tive que aprender, né? Que eu não sabia. Aí tentei o Zoom, não deu certo, tentei o Meet, não deu certo. Gente, eu incomodei um monte de gente. Eu ligava para os meus amigos, os professores de informática da Uniandrade, se eu mandar um WhatsApp, eles nem atendem mais. De tanto que eu incomodei eles. Eu fui aprendendo, agora eu aprendi a botar uma telinha atrás da aula. Não sabia. Então, você vai melhorando. São coisas pequenas. Então, o professor, lógico, o professor, o artigo traz ali, o professor precisa ser bem remunerado, ele tem que ter apoio. O setor pedagógico é fundamental. Qual é o papel do setor pedagógico? O papel do setor pedagógico é dar assessoria. Assessoria. Então, aquele professor lá, ele não está dando uma boa aula, não está de acordo, eu não vou puni-lo. No primeiro momento, eu vou chamá-lo, vou conversar, vou verificar em que ele pode mudar, tá? Para depois eu colocar aqui alguma questão mais mais crítica. Daí, se ele não melhorar, eu vou fazer um plano para ele, nós chamamos de PDI, plano de desenvolvimento individual, em que ele pode melhorar ali, e nós darmos suporte a ele, tá? Então, aqui, né, ter uma atitude interativa dialética. O que é essa dialética? É a ação, a valorização, trabalhar com a intervenção, cooperação, análise, reflexão, tá? Nós estamos lá
na folha 6. Ah, na folha 6. Enfatizando o que aqui? As hipóteses, os níveis de desenvolvimento profissional, aprendizagem organizacional, quadro referencial colaborativo, tá? Comprometido com as ideologias necessárias, as transformações que permeiam uma sociedade, reconhecendo aqui as múltiplas possibilidades, proporcionando uma condição política moral do educador comprometido com as questões éticas num ambiente de consenso e persuasão. Tá? Então, amados, um professor competente, ele tem muito trabalho aí, né? A questão da prática educativa, o professor, o trabalho comprometido, a ação investigativa, essa questão crítica, postura ética de valores, a construção de um sujeito autônomo, pensante, independente, tá? Inserindo aqui uma compreensão de mundo, um comprometimento das pessoas que constroem o quê? O processo educativo, tá? Que projetam aqui ações na formação da cidadania. O professor, ele tem uma tarefa de humanizar, e trabalhar a questão da pluralidade aqui, pedagógico, comprometimento aqui acadêmico, ok? Bom, pessoal, essa primeira parte do artigo, ele vai trazer uma visão geral de quem é esse professor do século XXI. Quem é esse professor do século XXI? Ele precisa ser o que aqui? Um pesquisador. Um pesquisador. E ele vai pesquisar junto com quem? O seu grupo de trabalho. Juntamente aqui com os estudantes. Então, o professor, um mediador na docência. Tá? O que é ser um professor mediador? Ele nunca vai dar resposta pronta. Tá? Ele não vai dar respostas prontas aqui. E nós temos aqui a questão de Piaget, né? Então, vocês já estudaram Piaget. Piaget traz o quê? A questão dos esquemas, novos esquemas. Do equilíbrio, do equilíbrio e do desequilíbrio. Assimilação e acomodação. Então, quando é que o estudante ele está em desequilíbrio? Quando ele está tentando aprender alguma coisa. Aí ele vai aprender novos esquemas mentais. Através do quê? Da assimilação e da acomodação. Processo aí da assimilação e da acomodação. De que maneira que ele vai trazer esta questão da assimilação, da assimilação e da acomodação. No momento que a criança está lá, que ela está tentando, ela pega lá as caixinhas e ela está tentando fazer os encaixes, ela está assimilando no momento que ela coloca as caixinhas, ela acomodou. E daí você vai o quê? Você vai adentrar um novo desafio para esta criança. Então, as questões aqui, Piaget traz muito bem a questão do quê? Da autonomia. Como que eu vou dar autonomia para esse estudante? Fazendo com que ele pense, que ele pesquise, que ele vá atrás, tá? Que ele vá atrás. Então, nós temos aqui a questão, da aprendizagem, da inteligência, das aquisições aqui, da relação do professor com o aluno, as implicações, qual é a função do docente aqui? É orientar, ter aqui um processo de investigação,
tá? Ter um processo aqui de investigação, de pesquisador, de orientador, de coordenador, tá? Aqui, trabalhando aqui o processo de aprendizagem. Então, ele vai ser aqui, ele vai animar, ele vai estimular, ele vai problematizar, tá? Igual uma criança chega para a mãe em casa. Pergunta, mãe, o que é uma lagartixa? Para a mãe, para o pai, para o cuidador, né? O que é uma lagartixa? A mãe olha para ele. O que você acha? O que você pensa? Ah, ela tem rabinho, ela tem perninha, ela corre pelas paredes, né? Vamos pesquisar sobre isso? Então, nunca dar respostas prontas. Tá? Mas construir a resposta junto com o seu grupo de trabalho. Tá? Trazer aqui a concepção do conhecimento, construir esse conhecimento a partir do quê? Do envolvimento, tá? Da questão dos desequilíbrios, da motivação, das estratégias. A questão aqui da aprendizagem significativa, reflexiva, no intuito aqui de uma reflexão. Os professores vão conhecendo aqui as condições de aprendizagem, proporcionando aqui momentos, adquirindo uma visão ampla da sala de aula, de atividades de aprendizagem, a questão aqui de alterações, o processo aqui complexo. E aqui, né, colegas, nós temos aqui o conceito de Vygotsky, que ele vai trazer o quê? A interação, a mediação intelectual das funções elementares, da complexidade do movimento do pensamento. E aqui nós vamos entrar onde? Na ZDP, na Zona de Desenvolvimento Proximal, tá? Que ele traz lá, né? Vygotsky traz lá, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Nós vamos ter aqui o quê? O conhecimento real. O que é o conhecimento real? É o que esse estudante sabe, tá? É o que esse estudante sabe. Ok? É o que esse estudante sabe. Aí, o que é o conhecimento em potencial? É aquilo que ele pode aprender. Então, o professor, ele vai ficar no meio, entre o conhecimento real e o potencial. E o professor vai ser o quê? O mediador. Vygotsky traz uma coisa muito interessante e fundamental para a escola, é quando ele coloca a questão de quê? Do senso comum. A criança, o estudante, ele vai trazer o quê? O senso comum. O conhecimento dele é um conhecimento informal do senso comum. O que a escola vai fazer? A escola vai potencializar isso e vai cientificar esse conhecimento comum através do quê? Do papel do professor na mediação da aprendizagem. E o professor também precisa ser um provocador, um problematizador, para instigar esse estudante a pesquisar, tá? Então, aqui embaixo, né, no artigo, eu estou na página 8, ele vai trazer aqui a zona de desenvolvimento proximal, que é o desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe e o que eu vou potencializar, tá? Que o professor é o mediador entre o objeto e o sujeito, atitudes, a questão aqui de possibilitando aqui
a motivação de querer aprender, a questão estudantil, cultural, tá? A construção de novos conhecimentos, a interação do professor e aluno, a questão aqui do prisma, da função, da reconstrução da cultura, do aprendizado, do desenvolvimento integral. Ele vai o quê? Lapidando o seu modo de agir, de pensar, de sentir, a visão de mundo, as estruturas mentais, através de relações que vão acontecendo ao longo da sua vida, tá? Ao longo da sua vida, ao longo da sua vida aqui, são desenvolvidas a partir de operações metacognitivas. O que são essas metas cognitivas? O que é a metacognição? Tá? É muito importante vocês estudarem, tá? Dentro da formação de vocês, a questão da metacognição. O que é a metacognição? A metacognição é o rastreamento do processo de aprendizagem. Eu parar e perguntar para eu mesma. Como que eu aprendi a tabuada? Então, eu vou descrever como que eu aprendi a tabuada. Quando eu chego para uma turma e pergunto assim, o que você aprendeu hoje? Como que você aprendeu hoje? Então, eu vou fazer essa metacognição, esse rastreamento. Eu vou fazer com que esse estudante, ele retome, ele faça uma leitura daquilo que ele já aprendeu e como que ele aprendeu, tá? Então, aqui, a questão aqui, a importância da comunicação entre o docente e discente. Esse relacionamento, esse vínculo, questão do vínculo, a questão da existência cultural, da comunicação, de como que esse professor e esse estudante conversam, das possibilidades aqui, um momento aqui de desenvolvimento intelectual, da inteligência prática e abstrata, atividade prática, a questão aqui, a questão teórica e prática, elas precisam caminhar juntos. A função primordial aqui da fala, do contato social, da linguagem oral, interativo, dinâmico. Uma escola precisa ser feliz, ser movimentada, tá? Questões aqui das limitações, das informações, da utilização dos desafios pedagógicos aqui, interativos, tá? Qualquer que seja a disciplina, é necessário trabalhar o estudante na sua totalidade, Se ele é tímido, se ele tem problemas emocionais, se ele... Sabe, pessoal? Tem muita criança e muitos jovens sofrendo aí. Estabelecer aqui uma comunicação dialógica, de valores, de aptidões, de encorajamento, tá? De encorajamento. Não interessa se o pai, quem foi o pai ou a mãe dessa criança, desse adolescente. Nós temos que dar possibilidades de sonhos, de funções, de trabalhar essas experiências sociais, essa diversidade, tá? Essa questão interativa, diretiva, essa importância dos espaços escolares, como nós já vimos, a questão aqui do cenário educacional, identificando o quê? Os interesses
fazendo com que todos progridam dentro do seu nível cognitivo, de linguagem, de experiência. Quais são as considerações aqui desse artigo? Tá? Então, a questão aqui, né, a questão aqui das interações aqui. Então, a aprendizagem aqui é um processo de quê? De interação, de ensino-aprendizagem, tá? Que vai interagindo aqui dentro da sociedade, de estabelecer aqui uma rede, né? Que envolve os aspectos cognitivos, organizacionais, qualitativos, sistemático, desenvolvendo aqui aptidões, aquisição, novas situações, interação do aluno, do desenvolvimento da comunicação linear, diretiva e interativa, adquirir aqui o processo de aprendizagem, de elementos cognitivos, do desenvolvimento intelectual, crítico, receptivo, da informação aqui da autoaprendizagem, tá? Obter aqui a questão reflexiva, o processo de comunicação, a mediação entre o docente e o discente. Aqui, ó, a questão da comunicação interativa, linear, diretiva, a democrática, o conhecimento aqui dos valores dialéticos, sistemático, a intencionalidade, a consciência de proporcionar uma comunicação dialógica. Nós vamos adentrar onde? Numa escola inovadora, de um currículo reflexivo, de um professor inovador, satisfazer as necessidades dialógicas, questionamento aqui, as ações, o processo de aprendizagem significativa, ampliando aqui a questão do seu intelecto. Pessoal, alguma dúvida desse artigo? Alguma questão aqui que não foi vista? Alguém quer fazer alguma colocação, algum questionamento? Fiquem à vontade. Eu vou explicar o outro artigo, tá? Para ficar tudo explicadinho. Mais alguém aí? Então, firme? Ó. Então, firme aí? Então, vamos lá. Pessoal, né? Então, pensem, vão construindo aí na cabecinha de vocês o que é ser um professor mediador. Um professor mediador. Tá? Vamos pensar aí. O que é ser um professor mediador? Olha aqui o Bob Esponja tá, ó, aprontando, ó. O Bob Esponja está aprontando hoje, olha só, como ele é sapeca, né? Ele é terrível. Vamos lá, então. Falar um pouquinho sobre a questão, então, da formação e a função como mediador diante das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos entender duas questões aqui. Primeiro, entender que nós temos as tecnologias simples e as tecnologias complexas. O que são as tecnologias simples? A caneta, o papel, tá? Enfim, né? A régua.
o livro, o apagador, a lousa, o quadro, né? Enfim, os joguinhos. O que são as tecnologias complexas? As tecnologias complexas são o computador, né? Toda essa parafernália aqui que eu uso, o computador, o celular, a televisão, a geladeira, o liquidificador, a máquina, a caixa de som, enfim. Então, é o que é eletrônico, né? Então, assim, esse artigo, ele vai trazer aqui informações sobre a formação do nível acadêmico, do papel do mediador diante de novas ferramentas de tecnologia, o trabalho, o papel do educador, a ideia de formação aqui. Tá? Então, a tecnologia, ela está cada vez mais presente na vida do homem, no trabalho da casa, na realidade, em diferentes lugares. Desde muito tempo, né, o homem, ele desenvolveu aqui diversos mecanismos de comunicação. Então, nós vamos ver aqui a questão do anseio do ser humano, considerando o quê? O avanço da tecnologia em sua vida. Fizemos aqui, foi feita uma pesquisa voltada aqui ao campo educacional, onde se fala da importância do papel do professor como mediador, tá? E ele utiliza dessas novas tecnologias, dessas possibilidades de ensino-aprendizagem, a formação do professor, o exercício dessas novidades. Logo, nós podemos indagar, né? Quais são as perguntas que esse artigo ele percorre? Quais são as perguntas? O educador está consciente da importância e da contribuição do uso da tecnologia no ambiente escolar? Colegas, não dá para um professor falar que ele não sabe gravar um videozinho no celular, né? Qual é o seu papel e o valor diante desta ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem? Será que a sua formação colabora para que ele seja capaz de utilizá-la? Então, nós temos que trabalhar aqui essa questão. Então, o que eles estão trazendo aqui nessa discussão, nesse artigo? A questão das tecnologias e da mediação do trabalho do professor e do uso dessas tecnologias nesse processo da mediação do processo de aprendizagem. Então, a formação do professor e o seu papel mediador diante das novas possibilidades de ensino-aprendizagem, tá? Quem puder, peraí, deixa eu passar um negócio para vocês antes que eu me esqueça. Ó, essa Kensky, aqui ao final do artigo tem aqui, ó, a Kensky, tá? Eu já li muitos, já estudei muitos materiais dessa Kensky, tá? Sobre a questão das tecnologias e educação, excelente essa autora. E também tem aqui a Brito. A Brito, não sei se ela já se aposentou, eu nunca mais cruzei com a Brito, faz um tempo, mas a Brito, a Gláucia da Silva Brito, ela dava aula da Federal aqui no Paraná, e ela, né, realizou grandes pesquisas aqui na questão aqui das novas tecnologias. Muito boa. Até uma vez ela foi dar palestra lá na Uniandrade, tá? Ela foi dar palestra lá. Bom, aqui, ó. Deixa eu só, agora me perdi, né? Ah, senhores, o que faz a velhice? Achei aqui. Então, de acordo com a Brito, né? O que a Brito nos traz aqui? Tá? Que nós temos que o quê? Que nós
nós vamos nos deparar aqui com um professor que, às vezes, ele não consegue potencializar o processo de aprendizagem, trabalhar aqui com as novas tecnologias, ele vai ter dificuldades, tá? Ele vai ter aqui as suas dificuldades aqui em relação ao processo aqui, né, de inovação. Então, ele tem que buscar aqui de potencializar o caminho do saber e do aprender. Claro, ele precisa ter o quê? Um domínio sólido dos conteúdos, do planejamento. E, às vezes, falta incentivo, falta recursos financeiros, salários, condições precárias de trabalho, falta de materiais, né, de qualificação, formação, às vezes, deficientes de professores, tá? Então, nós temos que pensar nessa formação, né? Essa semana eu recebi de um colega meu que dá aula em pós-graduação, ele orienta artigo, professores alfabetizadores que escrevem errado e falam errado, gente. Não tem condições. Não dá. Como que estão alfabetizando criança? Isso é grave, né, amores? Tem muitos professores com excelência, competentes, mas tem alguns aí que precisam levar o chacoalhão, tá? Aí nós vamos pensar aqui, ela vai trazer aqui no artigo um pouco da escola tradicional, fazendo uma crítica, como nós já estudamos anteriormente, às tendências pedagógicas. Ela vai fazer aqui uma crítica, uma crítica às tendências pedagógicas aqui, a questão inflexível, da inflexibilização, da sala parada, sem uma melhoria aqui, E ela também traz aqui o Plano Nacional da Educação, a questão aqui da Comissão Nacional da Avaliação da Educação Superior, que é o CONAS, tá? Trazendo aqui a questão, de produzir aqui estudantes com uma formação geral específica e com uma prática didática, tá? O professor aqui exercer um trabalho, de incentivo, de aprimorar o conhecimento e de ele buscar uma formação contínua. Colegas, é necessário que nós façamos a questão aqui, a questão aqui do processo de aprendizagem, de aprender aqui a trabalhar com as ferramentas, potencializar aqui. Eu trabalhei um tempo, eu desenvolvi um projeto dentro dos laboratórios de informática da prefeitura e eu ensinei crianças de 4º, 5º ano usar o computador, com PowerPoint, com Word, com tudo isso, tá? PowerPoint, Word, todas essas ferramentas, porque o computador tem uma outra coisa, né, pessoal? Tem muita gente utilizando o computador na escola apenas para joguinho. Nós temos que potencializar esse computador, tá? Potencializar aqui esse computador. Bom, trabalhar aqui a questão, de utilizar o computador pedagogicamente, eu estou ali na folha 4, tá? Através do quê? Da comunicação, dos fóruns, dos bate-papos, de criar software, plataformas digitais, sites,
tecnologia, trabalhar livros eletrônicos, manuais, trabalhar aqui uma educação com qualidade, buscar aqui um trabalho em conjunto, reorganização de políticas, de métodos pedagógicos, de aprendizagem, de mudança, tá? De trabalho. A questão aqui da transmissão, trabalhar a importância aqui do professor, não como um depósito de conteúdos, mas trabalhar esse processo de mediação, utilizando as tecnologias aqui, potencializando aqui uma ação mediadora que estimule o aluno a quê? A criatividade, a interação. O processo de aprendizagem e tecnologia está diretamente relacionado aqui a aprender o papel do aluno, do professor, do uso da tecnologia, a questão aqui do trabalhar juntamente com os colegas, desenvolver projetos, ferramentas aqui que potencializem, que motivem as aulas. O educador aqui como mediador dessas novas possibilidades de tecnologias digitais, do papel de estimular os alunos, de conhecer novos recursos tecnológicos, de processo de ensino-aprendizagem, dinâmico, motivador, tá? Dinâmico, motivador. Ok? Aqui, ó, a questão aqui das tecnologias digitais, trabalhar a questão do interesse, da realidade. O professor deve ser um parceiro da aprendizagem. E romper com esse padrão tradicional. Romper. Incentivar aqui o pensamento crítico, trabalhar aqui as questões técnicas, ressaltar a mediação pedagógica, que envolve o quê? A credibilidade, a confiança do aluno, acreditar que ele é capaz, que ele é independente, que ele é responsável pelos seus atos, pela sua busca, pela sua relação professor-aluno. Pessoal, eu estou lá na folha 7, tá? O professor na sala de aula interativa, múltiplas experiências, expressões, conexões, rede, múltiplas ocorrências, né? Formular problemas, provocar as situações aqui, mobilizar, tá? O professor como mediador, potencializar essa aprendizagem, como guia orientador de conhecimento, de políticas educacionais, planejando aqui a melhoria, tá? Como um depósito, como um colaborador, não como um depósito, mas como um colaborador aqui. Pessoal, nesse artigo eu já estou lá nas considerações finais. Então, pensando, né, diante de toda esse artigo, essa explanação, nós temos aqui a tecnologia, a sociedade, formada pela benéfica e eficiente fonte de ferramentas, né, como um processo de ensino-aprendizagem, resultados através de quê? De novas possibilidades, além de uma reestruturação escolar em todos os aspectos físicos, políticos, sociais, mediador, incentivador, crítico, que deve ser visto como um guia, um conhecimento de forma possível, clara, trazendo a realidade tecnológica. E ainda mais crucial, a sua participação diante das informações que podem ser acessadas. O professor precisa orientar aqui as informações
dando certa autonomia que reflita que os conteúdos dados e obtidos. Claro que neste caminho muitas questões precisam ser reavaliadas, mudanças, escolas, a questão do papel do professor, das estratégias, dos recursos, até aqui a questão do quê? Dos investimentos, tá? A questão aqui do investimento, tá? Do investimento aqui, da questão aqui, tá? Que busca especializar a formação mais sólida, prática, a participação de cursos abertos aqui, a fim do que o papel do professor como mediador é fundamental para potencializar o aprendizado dos seus alunos, aprender aqui a proximidade dessas novas tecnologias. Então, o professor, ele precisa o quê? Se capacitar, Ele precisa trabalhar aqui a questão dos currículos dentro da realidade, da prática, da didática vivida, utilizando aqui metodologias diversificadas, buscando uma formação sólida, prática, tá? Trabalhando aqui de uma maneira profunda. Pessoal, então, a minha pergunta é: qual o papel do professor mediador e das tecnologias? Já dá para responder aí a pergunta que eu fiz lá no fórum. Qual é o papel, Alguns já responderam aqui até, peraí. Eu estou lá no fórum. Alguns já responderam. O que vocês pensam sobre isso? O professor mediador tem como papel de incentivar, ajudar, mais ainda facilitar o aprendizado das crianças, exatamente. Então, ele vai problematizar, ele vai questionar, ele vai trabalhar essa questão aí da mediação do processo de aprendizagem. Quem mais? Alguém quer comentar? Pode falar, ligar o microfone e falar. Fiquem à vontade, agora é a hora de vocês. Então, prof, como eu não sei se eu coloquei certo no fórum, né? Mas o que eu entendi da pergunta seria aquilo. O mediador é aquele que ele vai estar todo instante com a criança, seja dentro da escola, seja, no caso, na área da escola, que, sei lá, esteja num passeio, é ele que vai fazer vamos fazer assim, vamos pôr a conexão, a ponte entre o aluno e o professor, o aluno e os colegas, acompanhar o aluno no passeio, no intervalo, sabe? Dá aquela autonomia, ser o apoio do aluno. Isso mesmo. Deixa eu abrir aqui os fóruns aqui. Quem já respondeu? A Rafaela, ela colocou aqui como facilitador, incentivador, motivador, que deve interferir. A Verônica, a Lana, a Andréia, Camila. O Rafael, Isso. Prof, você falou ali das tecnologias, né? Isso. Então, assim, já que a gente está falando do papel do professor, que você fez duas perguntas ali, uma interligada na outra. Qual é o papel do professor mediador e das tecnologias?
Nós sabemos que o papel do professor é mediar, ou seja, ele tem que incentivar, problematizar e também ajudar, de certa maneira, os alunos, né, na sua aprendizagem. Porém, a tecnologia, ela também tem esse papel fundamentador, que é também de ajudar os alunos a fazerem pesquisa, a ir mais a fundo naqueles assuntos que eles querem, porque não é só através de um livro, através do professor, que eles vão ter a maior autonomia de seguir em frente. Que nem você falou, a senhora falou, hoje o professor Pode tem que falar saber você, não faz mal. Fique à normal, vontade, amada. Coisa de jornalista. Então, assim, que nem você falou, hoje o professor ele tem que saber fazer um vídeo e tal. Mas hoje em dia, até as crianças sabem fazer vídeo hoje. Então, hoje a gente vê que a tecnologia ela é crucial para que os professores consigam dar essa prioridade do aprendizado para ela. Claro que tem professor que não valoriza essa tecnologia. Eles acham que é uma perca de tempo. Bem isso. Então, bem isso. No meu ver, assim, eu como professora, futura professora, né? Eu vejo no meu ponto de vista que eu tenho que levar a tecnologia ao meu favor e ao favor da escola. É isso. É bem isso aí, exatamente. Não dá mais. Eu, por exemplo, eu tenho algumas coisas, eu tenho dificuldade, os alunos me ensinam. O Skype aqui, quem me ensinou foi uma aluna. Ela me deu várias aulas sobre Skype. Tá? Então, o que acontece? Agora ela me ensinou, ela disse, professora, a senhora pode colocar papel de fundo? A senhora pode fazer isso, a senhora pode melhorar suas aulas. Então, veja bem uma coisa, é isso, né? O que é esse papel de mediação também? Essa troca entre professor e estudante. Eu não não é à sei toa aqui. que nós professores, estamos em contínuo aprendizado com os alunos. Exatamente. Né? Tem coisas que você sabe, mas tem conhecimentos que o teu estudante sabe. Tá? Pessoal, mais alguma questão? Vamos lá, então. O que você aprendeu? O que você achou da aula? Se você tem alguma sugestão, o que vocês acharam dessa aula? Muito obrigada, adorou a aula. Muito obrigada, Camila. Quem assiste a aula tem praticamente a resposta, né? Porque a aula ela é bem sequenciada. E o seu Anderson? Está aí, seu Anderson? Neste processo, é possível o professor pecar em subestimar o nível de entendimento de tal conteúdo. Sim. Pode. Bem isso. Pode sim, né? Ele pode subestimar. O professor, como nós vimos lá nas tendências pedagógicas, o professor, olha, Anderson, como que o professor vai contornar isso? Através do diálogo, né? De uma conversa franca, de uma conversa aberta. Mas o professor, ele precisa mudar a sua postura. Tem professores que eles não querem mudar as suas posturas.
Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Daí complica, né? Então, ele tem que fazer aí um processo de quê? De autoavaliação. Por isso que, como é importante uma escola, ela ter aqui uma assessoria pedagógica, não no intuito de punir, mas de orientar, de trabalhar a técnica do espelho, desse professor se olhar realmente, e fazer esse processo de avaliação, de ver aonde ele pode melhorar, tá? Aonde ele pode melhorar, tá? Então, não é fácil, né, Anderson? Tem que ter aqui muita sabedoria. Oh! Oh, tem cada bichinho ali, né? Bonitinho aqui, ó. Quer ver, ó? Eu adoro essas coisinhas aqui. Não sei o que é esses aqui. Ó, ó. Fica mais claro em entender a dificuldade que os professores substitutos têm ao entrar durante o ano escolar. É bem isso. Porque, às vezes, aquele professor, ele tem um outro tipo de postura, né? E assim, ó, não existe uma unidade, né? Existe, claro, a escola ela tem que ter um direcionamento, ela tem que ter um currículo, mas cada um tem o seu jeito de ser, né? Tem o seu Oi. Tem um serzinho aqui que tá querendo dar oi aqui para vocês. Ah, quem é? Pode dar. Ah, Manchinha! Oi! Ai, deixa eu tirar uma foto. Pode tirar. Ai, posso? Pode. Posso publicar depois? Pode. Olha só! Ó, mãezinha! Alice, olha lá. Ai, que brabo! Late. Vou latir para ele para ver. Au, ela. Au, au. Ela? Ela. Como é que é o nome dela? Alice? Alice é? Aham. Ah, deixa eu ver a Alice. Alice! Ai, mãezinha! É que ela tá com as duas bolinhas dela aqui, então ela tá louca pra brincar. Alice! Vem cá. Olá. Vou latir para ela para ver. Peraí, deixa eu mostrar ela. Oi, Alice! Vou latir para você, ó. Au, 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 au. Ela não responde, né? Ai, espera aí. Alice! Alice! Que linda, não? Ela é muito linda. Anos? Ela vai fazer 7. Ah, ela é novinha ainda, né? Ela tem 6, vai fazer 7 agora em junho, dia 14. Tem aniversário, Alice? Não, vai ter festinha? Por causa da pandemia. Mas a minha amiga fez um bolinho lá, um negócio simbólico para a cachorra. Quem mais tem cachorro? Eu não tenho bichinho em casa, porque eu não paro. 3. Eu tenho a Alice, tenho mais um grandão e mais um pequenininho que tá lá fora. Ah, mãezinha. Só que não dá para trazer eles aqui dentro. Alice está assistindo aula, Alice? Ela só veio agora, ela tava brincando com a minha mãe. Ah, tu tem 3 cachorros? Eu tenho um grande, que é o Valente, que tá lá fora, ele é labrador. Aí tem o Risco, que é o irmãozinho dele, que é um vira-latinha, tá lá fora também. Aí tem a Alice e tem uma gatinha que é a Meg. Que estão tudo lá largatixa. O que é isso aí, Anderson? Largatixa serve? Vai entender o que o Anderson eu não sei o que ele tá com a lagartixa aí. Pessoal, tu tem lagartixa? O meu sabe o que é? É girafa. Espera aí, eu vou lá buscar o meu bicho. Espera aí. Vou mostrar para vocês.
Ó. Olha aqui meus bichos, ó. Ó, 2 girafas, ó. 2 girafas. Ai, ai. Eu adoro girafa. Só que, né, como é que eu vou ter girafa? Ah, o que que você quer, né? Você quer minha girafa? Olha aqui, ó, ó, ó. Essa aqui é do filme, ó, eu ganhei, ó. Ó, mãezinha, ó, meu sobrinho que trouxe para Pois mim. é, bonita mesmo. Ai, Ó, que essa aqui é do linda! filme. É. Essa aqui, ó, Melman! é do filme, ó. Essa aqui a minha irmã trouxe para mim de São Paulo, essa. Não E tá essa aqui o focando, meu agora sobrinho. focou. Hã? Ah, essa focou Não focou a agora. outra, prof. Essa, ó, focou não? Agora, É, não, ainda não. Ah, ela é ainda muito não. grande. Espera aí. Focou não? Ainda Peraí, não. ainda Ainda não. não, Pro. Aí, Agora sim. Peraí. Mais um Focou? pouco, mais pra frente. Assim? aí. Deu? Pouquinho. Pera, agora bugou a imagem. Nossa, agora tá ruim ainda. Espera aí. Ela é muito Aí, desajeitada. Aê, deu, agora não mexe. sim. Deu? Agora deu. Aí, Aham. deu, Olha aqui bonita. como ela é, ó. Ó, ó. Nossa, que Gordinha. linda. Ela essa, eu amo girafa. Eu tenho Quando Minions. Ai, mãezinha. Quando a girafa ganhou neném lá ganharam filhinha lá do zoológico, eu fiquei quase louca. E eu tinha um amigo que trabalhava lá, ele filmou tudo e me mandou. Eu quero o Melman. Ô, Anderson, tu queres a gordinha? Ah, mãezinha. O Anderson quer a gordinha. Eu quero o Ó, Melman. ó, ó, olha aqui a minha Você tem que gordinha. dar pra mim, prof, não pra eles. Ó, mãezinha, Tem minha que ser Não, pra pra mim. mim. O Melman é meu. Ah, olha aqui, ó, ó. O Melman. Esse aí, ó, é o Melman. O Tem que Esse Melman dar, é aqui, tem que meu. dar pra mim, prof. esse aqui o Matheus, que é o meu vizinho, já me pediu. Esse Ah, aqui, deu pra Ah, mim. Eu sou ó, mais bonita. meu sobrinho me mata, ele que trouxe. Lá em casa, o que eles acham? Agora eu achei uma girafa aqui numa loja aqui no Bacaxiri. Ela é enorme, ela é alta assim, ó. Mais alta que eu. Meu Deus. É, só que é R$ 350. Nossa, que caro. Mas girafa é caro, qualquer coisinha de girafa. Pessoal, meus amores, eu vou parar a gravação.